7,5 milhões de brasileiros são surdos, de acordo com o IBGE. São pessoas que têm um jeito próprio de enxergar o mundo, se comunicam por meio de movimentos. As mãos de um surdo são como palavras, têm agilidade e leveza. No rosto, expressões marcantes que reforçam o que se pretende dizer. Muitas vezes, a discriminação é motivada pela falta de conhecimento sobre esse universo. Teve um dia que ela foi junto com a amiga dela, pediu um hambúrguer. A pessoa ficou rindo dela. Aí que a pessoa ficou rindo dela porque não entendeu o hambúrguer, ela falou assim, espere um pouquinho. Imagina, eu preciso que você me respeite. Imagine se você fosse surdo e fosse o contrário. Como que você faria? Eu tive uma experiência há pouco tempo, há poucos dias atrás, onde eu fui numa festa e ali uma pessoa disse para outra que eu era surda, né? Uma pessoa da minha família, ela é surda, porque sabe que eu sou intérprete, que eu tenho esse contato com a comunidade surda. E essa pessoa que estava na festa, ela não quis conversar comigo, ela foi se afastando e quis ir embora como se ela parecia que estava com medo de mim porque disseram para ela que eu era surda. Eu tento conversar, bater papo, mas os ouvintes têm medo, olham meio desconfiados. Na minha opinião, não é preconceito, discriminação, não é isso. Falta o quê? Informação. Como é a pessoa surda, esse relacionamento. A Libras tem sido uma importante ferramenta para unir surdos e ouvintes. Foi desenvolvida a partir da língua de sinais francesa. Pela história da Libras, sabe-se que na época de Pedro II ainda, Dom Pedro II, ele convidou um surdo para vir para o Brasil, o Ernest Rouet. Ele veio para o Brasil para criar o que hoje é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Mas quando esse surdo chegou, a comunidade surda já usava alguns sinais próprios dele. E esse surdo veio da França, então ele trouxe uma influência da língua de sinais francesa para esses sinais que já eram usados na comunidade surda. Cada país tem a sua própria língua de surdos. No Brasil, por exemplo, a Libras apresenta várias diferenças. É como se fossem sotaques. Ela tem variação, a gente chama de variação linguística, tanto regional quanto, vamos dizer, por gerações. Então, nós temos um exemplo no português, na língua de sinais brasileira, por exemplo. Em Minas, nós usamos esse sinal para caminhão. No sul do Brasil, esse sinal é usado para caminhão. Já aqui em Belo Horizonte, esse sinal significa Praça da Liberdade. Não tem nada a ver com caminhão, né? E tem algumas outras variações. Vamos pensar numa variação, por exemplo, de gerações. Os surdos mais antigos falam, por exemplo, pai e mãe. Já os surdos mais jovens já falam papai ou pai, né, e mamãe. A Associação dos Surdos de Minas existe há 56 anos. Nesta sede, que foi inaugurada recentemente, tem fonoaudióloga e psicóloga para acompanhar os surdos desde a infância. A instituição também oferece atividades esportivas e encaminha candidatos ao mercado de trabalho. Aqui tem também aula de Libras. O curso de Libras aqui na associação, nós temos alguns objetivos muito importantes. Primeiro, pensando na inclusão social do surdo com o ouvinte. O surdo, ele precisa ter o quê? Mais facilidade, acessibilidade nos lugares. O curso tem a presença de alunos surdos e ouvintes. Muitos aqui pretendem se tornar tradutores, como a Edna, que é funcionária da associação e já trabalha como intérprete há 17 anos. Um mercado ainda carente e que necessita de expansão.
O surdo ele tem direito de ter um intérprete de Libras, né, dentro das escolas. E está faltando hoje realmente profissional no mercado. Então nós temos o curso de Libras na Associação dos Surdos. Temos hoje estamos com uma média de 100 e poucos alunos. Estão ainda ouvintes, temos surdos também, porque tem surdo que não sabe Libras. Preparamos o ouvinte, treinamos o ouvinte e temos também um contrato, uma parceria com as escolas municipais, as escolas inclusivas que têm surdo. Então enviamos o profissional, o intérprete, caso seja o surdo, para interpretação. Temos também, enviamos também um instrutor de Libras, que é surdo, para poder introduzir a língua de sinais para as crianças surdas das escolas. A língua brasileira de sinais possui uma estrutura própria. Cada letra do alfabeto tem um sinal, podendo formar palavras. A, B, C, C cedilha, D, E. Gestos também podem representar palavras e ideias. Já deu para ele guardar minha fisionomia e me associar a algum sinal que seria assim, tipo um apelido? Para aprender é preciso muita prática. Este outro curso de Libras, oferecido pela Confederação Brasileira de Surdos, dura 1 ano e meio. Aqui, como vocês podem ver, as aulas são bem silenciosas. E não tem tradutor, não. Quem ensina é o Carlos, que é surdo desde criança. Não tem intérprete nas aulas? Não tem. Só na primeira aula do curso? Se tiver intérprete, eles não vão aprender Libras. Não tem intérprete justamente para isso, para forçar elas a usar só os sinais. Mergulhar nesse universo tão particular é uma possibilidade para compartilhar experiências. Descobrir uma nova forma de se comunicar é um importante passo para ampliar o conhecimento. Eu decidi ser professora, estou cursando o 7º período de pedagogia e eu gostaria de aprender a língua de sinais, porque se em algum momento tivesse algum aluno surdo, para mim poder saber comunicar com ele. Estou adorando aprender Libras. Esta policial está concluindo a faculdade de serviço social. Ela procurou o curso de Libras depois que se deparou com situações em que os surdos precisavam de ajuda. Atualmente eu estou no Hospital Militar há 12 anos, já atendi, na verdade, 2 pacientes que vieram numa questão de atendimento de urgência, uma liberação de ficha. Surdos? Era um casal, todos 2. Então, o que me ajudou muito foi ter o fato de estar aqui na escola, já tem praticamente 2 semestres, porque eu comecei em agosto do ano passado. E eu atualmente faço o curso superior de serviço social na PUC de Contagem. Estou me formando agora no final do ano. E é um dos motivos, Você vai lidar com o sofrimento do outro, você vai lidar com as diferenças, com as exclusões sociais. E isso é importante, você lidar com aquela questão, olha, e aquela pessoa que é deficiente? Como é que eu vou lidar com ela? Como é que eu vou comunicar com aquela pessoa que é surda? E quem não tem condições de se aprofundar no ensino da Libras, mas quer manter a comunicação com surdos, em breve vai contar com um importante aliado. Por meio de um celular, ouvintes e não ouvintes poderão se comunicar perfeitamente com a ajuda de um aplicativo que estará disponível na internet. A ferramenta foi desenvolvida por estudantes do curso de Ciências da Computação da Universidade Federal de Pernambuco. O aplicativo assume o papel de intérprete de português e de Libras. O Prodef está sendo desenvolvido para funcionar em um celular de forma bem simples e direta. Um ouvinte fala diretamente no microfone de um celular. O texto é reconhecido, a fala é reconhecida e transformada em texto, e esse texto é traduzido para Libras. Como funcionaria? Por exemplo, um ouvinte pode chegar num celular como esse e diretamente falar boa tarde. E foi realizada a tradução de boa tarde para Libras. Da mesma forma, utilizando uma câmera de celular,
é possível utilizar um reconhecimento de gestos e entender o que o surdo está falando em libras e transformar em português. Então, com a câmera, um gesto como boa tarde será transformado em voz para português, de modo que um ouvinte possa entender. O programa tem atualmente um dicionário com 5.000 sinais usados para fazer a tradução do português para libras. A novidade ainda está em fase de testes e vai passar por algumas adaptações antes de chegar ao mercado. O reconhecimento de gestos ainda está sendo um grande desafio técnico. Isso acontece porque usamos a cor da pele da mão para poder fazer o reconhecimento. E frequentemente há uma confusão no sistema em o que é cor da pele de mão misturado com cor de pele de fundo, confunde devido à condição de iluminação externa e alguns outros fatores. No momento, estamos tentando usar algumas técnicas, como o uso de luvas coloridas nas mãos, para melhorar esse reconhecimento. Esse mês está sendo lançada uma primeira versão de testes, o Prodef Web. Com o resultado dos testes, nós poderemos ter uma data precisa de quando o Prodef para celular será lançado, mas estimamos que deve levar cerca de 1 ano. Seja por meio da tecnologia ou graças ao aprendizado em sala de aula, a língua brasileira de sinais abre novos caminhos. Traz para cada surdo a possibilidade de ser visto como um cidadão e de superar cada vez mais todas as dificuldades. Eles nos ensinam que, para isso, basta apenas a simplicidade de um gesto.